Minha querida amiga, como está o seu dia hoje? Hoje a mensagem é: cuidado com aqueles que têm arrogância e o espírito de vantagem. Em um mundo onde muitos valorizam o sucesso a qualquer custo, é comum encontrarmos pessoas que acreditam serem melhores do que os outros e que fazem de tudo para levar vantagem. Esse comportamento, no entanto, não reflete os valores que Deus nos ensina. A busca por ser superior ou tirar proveito em detrimento dos outros não apenas fere o próximo, mas também nos afasta do coração de Deus. A palavra nos alerta claramente sobre o perigo da arrogância e do orgulho. Em Provérbios capítulo 16, versículo 18, está escrito: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo, antes da queda. Quando alguém vive buscando se exaltar ou tirar proveito dos outros, está caminhando em direção a uma queda inevitável, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Um exemplo claro na Bíblia de alguém que se achava superior e buscava vantagem é a história de Lúcifer. Ele era um anjo cheio de beleza e poder, mas seu orgulho o levou à ruína. Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14, revela o coração arrogante de Lúcifer. Você dizia no seu coração: subirei aos céus. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo ponto. Por causa de sua arrogância, ele foi expulso do céu. Outro exemplo é o dos fariseus, que se consideravam mais justos e melhores que os outros. Jesus os repreendeu severamente, dizendo em Lucas capítulo 18, versículo 14, todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Deus valoriza o coração humilde e contrito, e não aqueles que se vangloriam de suas próprias obras ou buscam vantagem. Buscar ser melhor que os outros ou levar vantagem a qualquer custo é contrário ao ensinamento de Jesus, que nos chama a servir. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, ele diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O verdadeiro caminho para a grandeza é a humildade e o serviço. Aqueles que vivem de forma arrogante e egoísta muitas vezes não percebem que esse comportamento os isola e impede que vivam o propósito de Deus. Como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 13 e 4, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Além disso, a Bíblia nos mostra que Deus não recompensa aqueles que buscam vantagem sobre os outros. Em Provérbios capítulo 11, versículo 1, está escrito: o Senhor detesta balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Isso significa que Deus valoriza a justiça e a honestidade, e rejeita atitudes que prejudicam o próximo para beneficiar a si mesmo. Jesus nos deu um exemplo perfeito de humildade e serviço. Ele lavou os pés de seus discípulos, mesmo sendo o Rei dos Reis. Em João capítulo 13, versículo 14, ele disse: se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O verdadeiro líder e o verdadeiro seguidor de Deus não busca exaltação, mas sim servir aos outros com amor. Se você tem lutado contra a tentação de se sentir superior ou de buscar vantagem, peça a Deus que transforme seu coração. Lembre-se de que tudo o que temos vem dele, e nossa maior honra é refletir seu caráter em nossas ações. Como diz Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Deus exalta os humildes e resiste aos soberbos. Quando você escolhe viver com humildade, honestidade e amor, está se alinhando com o coração de Deus. Que suas atitudes reflitam a graça e o amor do Pai, e que você inspire outros a seguirem esse mesmo caminho. Lembre-se,
Na economia de Deus, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Mateus capítulo 20, versículo 16. Escolha a humildade e veja como Deus pode te usar para grandes coisas. Seja luz, sirva com amor e deixe que Deus exalte você no tempo certo.